Segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 7, no versículo de número 14, todo mundo conhece, ou a maioria dos cristãos pelo menos conhece. Diz assim a Bíblia: o meu povo, aliás, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que palavra maravilhosa! Tenho ouvido muitos pastores, muitos ministros, muitos profetas, muitos homens e mulheres de Deus lembrarem deste texto nos dias que nós vivemos. Mas Deus falou ao meu coração acerca de uma verdade muito profunda e muito viva e muito latente, que também precisa ser explorada, que também precisa ser comunicada, que precisa também ser falada aos quatro cantos da terra. Na verdade, este versículo da Bíblia Sagrada, ele nos revela três ações da igreja que provocam três reações de Deus. Vou repetir: três ações da igreja que provocam três reações de Deus. Já se diz um ditado popular, na verdade é uma lei, que diz que toda a ação provoca uma reação. Nesse sentido, há um apoio bíblico para esse provérbio, para essa sentença. Três ações da igreja que provocam três reações de Deus. Ou seja, na mesma proporção da ação vai a reação, na mesma proporção ou maior ainda vai a reação após uma ação proposta. Diz a Bíblia Sagrada no texto: se. Bem, eu gostaria de chamar a atenção para esta conjunção, conjunção subordinativa condicional. É assim que a nossa classe gramatical do nosso idioma define a palavra se, conjunção subordinativa condicional. Significa o quê? Significa que, iniciando a frase ou a sentença com essa expressão se, isso pressupõe que o conteúdo restante vai ser atendido dependendo de uma postura, dependendo de uma posição, dependendo de uma ou mais atitudes. Se é condicional, porque se o povo não se humilhar, se o povo não orar, se o povo não buscar, as coisas podem não acontecer. Mas se, ou seja, condicional, ou seja, se nós adotarmos e provocarmos no bom sentido a Deus com essas ações, vamos ter as reações do divino, vamos ter as reações do sagrado, do Deus Todo-Poderoso. Três ações que provocam três reações de Deus. A Bíblia começa: se o povo, veja, vamos parar por aqui, por enquanto, para ruminarmos o texto, para entendermos o texto. Se o meu povo, veja, não é qualquer tipo de povo, não é qualquer classe de indivíduos, não é qualquer tipo de coletividade. Deus diz: se o meu povo, e mais ainda, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ou seja, se um povo que tem uma identidade definida, se um povo que tem um DNA divino, se o povo que tem um comprometimento com Deus, se o povo que tem um propósito com Deus, se um povo que tem, na verdade, um comprometimento aprofundado com o Senhor, sim, é esse tipo de povo a que Deus se refere, é esse tipo de povo que a mensagem se direciona. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, que honra a minha identidade, que honra o meu caráter, que honra o meu ser,
Porque muitos querem clamar agora, mas não têm a identidade de Deus. Muitos querem falar agora, rezar agora, orar agora, clamar agora, mas não têm um compromisso com a identidade de Deus. A identidade de Deus é uma identidade santa. O caráter de Deus é um caráter santo, um caráter separado, um caráter santificado, um caráter realmente perfeito. Não que nós possamos vir a ser perfeitos como Deus, mas procurarmos imitar o caráter de Cristo. É exatamente disso que o texto das Escrituras Sagradas querem dizer. Se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, se o povo que tem a minha identidade, se o povo que tem o meu nome, que tem o meu, ou que procura se assemelhar ao meu caráter, aí reside o grande segredo desta oração condicional. Se o povo que chama pelo meu nome, em primeiro lugar, se humilhar, então a primeira ação da igreja, a primeira atitude da igreja é a rendição. Nós temos que nos humilhar. O que é se humilhar biblicamente falando? Se humilhar, biblicamente falando, é você reconhecer a soberania de Deus. É você reconhecer o senhorio de Deus. É você reconhecer o poderio de Deus. Sem Ele, nada. Com Ele, tudo. Sem Ele, derrota. Com Ele, vitória. Sem Ele, não há solução. Com Ele, existe resposta. Sem Ele, lágrimas. Com Ele, sorriso. Sem Ele, luto. Com Ele, festa. Sem Ele, lamento. Com Ele, júbilo. Nós precisamos nos render diante da soberania de Deus. Os homens precisam se render diante da grandeza de Deus. A sociedade precisa reconhecer que existe um Deus no céu, que está com o domínio de todas as coisas. Enquanto as pessoas não se conscientizarem de que existe um Deus no céu, que pode todas as coisas, veja, a infelicidade vai reinar. Mas a igreja, que é o povo que se chama pelo nome do Senhor, a igreja que é o povo que possui uma identidade, é um povo que leva em si, carrega dentro de si a semântica de um nome, o sentido de um nome poderoso, ou seja, o nome de Deus, o nome de Yahu, o nome de Yahushua HaMashiach, como diz o hebraico, o nome de Cristo, o Messias. Se humilhar, ou seja, a primeira ação por parte da igreja deve ser a ação da humilhação, da rendição, ou seja, reconhecer a soberania de Deus. A segunda ação da igreja nesse momento de crise é orar e buscar. Eu quero condensar esses dois verbos, orar e buscar, num só. Orar e buscar significa nada mais, nada menos do que, meus irmãos, clamar com persistência, clamar com perseverança. Não adianta orar hoje e se desanimar amanhã. Não adianta orar hoje e se desesperar amanhã. Não adianta orar agora e entrar em pânico daqui a 2 minutos. Não, a Bíblia diz, se o povo que se chama pelo meu nome, primeira ação, se auto-render, reconhecer a soberania de Deus. Segunda ação da igreja, orar e buscar, ou seja, clamar com perseverança, clamar com insistência, clamar com persistência. Diz a palavra de Deus que haverá uma reação. Vamos daqui a pouco à reação de Deus. A primeira ação da igreja, portanto, é a ação de se auto-render. A segunda ação da igreja é a ação de clamar com perseverança. E a terceira ação de Deus, que vai provocar uma reação por parte do divino, é converter-se dos seus maus caminhos. Converter-se dos seus maus caminhos significa mudar as suas atitudes, mudar o seu comportamento, mudar o seu coração, mudar o seu caráter. Nós precisamos mudar a direção, muitas das vezes, nas nossas vidas. Precisamos corrigir os nossos rumos. Se estávamos andando de maneira que não agradava a Deus, devemos voltar às primeiras obras. Isso é conversão, é mudança de vida, é mudança de caráter, é mudança de posição, é mudança de posicionamento. Veja, essas 3 ações vão provocar 3 reações de Deus.
Essas 3 ações da igreja vão provocar as 3 reações de Deus. Em primeiro lugar, a primeira ação, quero lembrar a todos vocês da igreja, é a ação de render-se, reconhecer a soberania de Deus. A segunda ação, conforme diz aqui o texto 7,14 de Crônicas, é clamar com persistência. E a terceira ação da igreja é mudar de postura, mudar de pensamento, mudar de posição, mudar de atitude, convertermos os nossos maus caminhos. Bem, isso feito, queridos, não existe como conter as reações de Deus. Todas as ações de Deus, ou todas as ações da igreja, vão provocar reações de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que se mexe, o nosso Deus é um Deus que se move, o nosso Deus é um Deus que reage. Ele não é um ser estático, ele não é um ídolo mudo e inerte, ele reage às nossas orações, ele reage às nossas atitudes. Ei, levanta a tua cabeça, levanta o teu ânimo, porque é um Deus dos céus que reage às nossas ações, um Deus que reage às nossas súplicas, é um Deus que reage. Ele não está estático, ele não está mudo, ele não é uma múmia, ele é um Deus que age e reage, age e reage. Se a igreja age, Deus reage. Se a igreja age, Deus reage. E ele reage na mesma proporção, diz a Bíblia: se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender, orar e buscar e se converter, diz a Bíblia, uma reação de Deus, eu os ouvirei dos céus. Ou seja, Deus aceita. A primeira reação é a reação da aceitação. Deus aceita, ora que Deus aceita, ora que Deus responde, pede que Deus vai entrar com a resposta e a providência que você precisa. A segunda reação de Deus é o perdão. Quando a gente pede perdão, Ele perdoa. Ele nunca nega o seu perdão ao seu povo, Ele nunca nega a sua misericórdia ao seu povo. A Bíblia diz que Deus se assenta no trono de graça. Senhoras e senhores, moças e rapazes, vocês que me assistem agora, onde quer que vocês estejam, a Bíblia diz que o trono de Deus é um trono de graça, é um trono de amor. Veja, Deus não se assenta num trono de juízo, isso vai acontecer no futuro, mas por enquanto Ele se assenta no trono da graça. No trono da graça, Ele só vai se assentar no trono do juízo quando for para julgar no dia do juízo final. Mas por enquanto o seu trono é de graça, a sua base é a base de graça. O seu amor se derrama e se revela na vida de todos aqueles que se arrependem sinceramente diante desse Deus. Oh, como eu glorifico ao meu Deus agora. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu creio que você está sentindo a presença de Deus nessa live. Eu creio que você está sentindo a presença do Senhor. Eu sei que nesse momento você pode estar pensando 1000 coisas, com a sua mente dispersa e talvez preocupada com tantas e tantas coisas que você vê e ouve. Mas Deus está dizendo: para um pouquinho que eu vou reagir. Para um pouquinho que eu vou entrar na tua história. Para um pouquinho, me busca, se rende, reconhece a minha soberania, se converte dos seus maus caminhos e eu vou reagir com aceitação, reagir com perdão. E por último, ele diz: sararei a terra, sararei a vossa terra. Ou seja, ele nos reage com cura. A cura que os médicos não podem dar. Veja, os médicos podem tratar. Deus seja louvado pela vida dos médicos. Grande trabalho eles têm feito. Os enfermeiros, os profissionais de saúde merecem os nossos mais fortes e veementes aplausos. Mas a glória pertence a Deus, porque o homem trata, mas Deus cura. O homem faz alguma coisa, mas é Deus que consolida a vitória. Dele vem a vitória, dele vem a cura completa, a completa cura para todos os nossos problemas físicos, emocionais, psicossomáticos, sim, que envolve a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e também o nosso corpo, porque Ele é o nosso Criador. Entre em ação e Deus vai entrar com reação. Haja
e Deus vai reagir. Ore e Deus vai atender. Fale e Deus vai te ouvir. Essa foi a primeira palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, meu querido amigo, meu querido irmão. Deus me falou pela sua palavra sobre 4 tipos de cosmovisão espiritual. 4 tipos de cosmovisão espiritual. E no culto da unidade online, eu gostaria que você entendesse o que o Espírito de Deus quer nos transmitir com essas palavras. 4 tipos de cosmovisão espiritual. Na verdade, a palavra cosmovisão, ela foi, digamos, elaborada pela cultura alemã. É uma expressão de origem alemã, que significa visão de mundo. Cosmovisão, visão do cosmo, visão do mundo, visão do universo. Então, 4 tipos de cosmovisão espiritual, ou seja, 4 tipos de visão do mundo que nos cerca. A Bíblia nos revela um texto que fala dessas 4 visões. E eu vou ler para você. Se você não tiver como, eu leio para você sem nenhum tipo de cerimônia e problema, porque a palavra de Deus está aqui aberta diante de mim. Josué capítulo de número 6, versículo de número 1. Eu quero apenas ler o 1 e o verso de número 5. Diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Vou repetir. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía, diz o texto. Diz a Bíblia, numa outra versão, a versão de King James, diz assim: os portões da cidade de Jericó estavam trancados, estavam totalmente trancados por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. E o versículo de número 5, para a sua meditação. Deus disse assim: Josué, você vai fazer algumas coisas, dentre as quais você vai mandar dizer para o povo algumas palavras. E eu quero apenas pensar o versículo de número 5. Diz a Bíblia: quando eles tocarem longamente o chofar, a trombeta de chifre de carneiro, e vocês, ó povo, ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá. E a muralha da cidade cairá. Muito bem, esses 4 tipos de visão, ou de cosmovisão espiritual, ou seja, a visão de mundo, tem no texto como referência os muros de Jericó, tão conhecidos, tão falados, tão pregados, ou as muralhas de Jericó. Os muros de Jericó, todos nós sabemos que eram muito fortes. A cidade de Jericó era uma cidade que era considerada até pelos exércitos maiores da época, por exemplo, o exército egípcio e outros impérios da época consideravam a cidade de Jericó uma verdadeira fortaleza inexpugnável, intransponível. E eles estavam naquela cidade que ficava à entrada da terra prometida, ou seja, a entrada de Canaã. Entendam o seguinte: Jericó era a entrada para a terra da promessa, bloqueava a terra da promessa. Ninguém conquistaria a terra da promessa se não vencesse Jericó. Se não conquistasse Jericó, era necessário, para entrar na terra da promessa, conquistar Jericó, vencer o exército de Jericó muito forte, protegido, já falei, por uma verdadeira fortaleza que era a cidade. Perceba com atenção. Quando a gente tem os muros de Jericó como referência da nossa visão hoje, a gente pode muito bem se situar numa dessas cosmovisões. A primeira cosmovisão, ou a primeira visão, é a visão do lado de dentro dos muros. É a primeira visão, ou o primeiro tipo de visão, quando se está do lado de dentro dos muros.
Será se isso fala para você nessa pandemia? Será se isso remete a você alguma mensagem? Talvez você, recluso em casa, se sente como um aprisionado. Os muros da sua própria casa se tornaram numa prisão. E qual é a visão que havia do lado de dentro dos muros de Jericó? Era a visão das incertezas. Geralmente quem está preso tem uma visão tolhida do mundo, porque ele está isolado, a pessoa está isolada. Então, do lado de dentro dos muros, os habitantes, os cananeus, estavam vivendo uma atmosfera de incertezas, porque eles sabiam da promessa do Senhor para aquele povo, para o povo de Israel. E eles começaram a ouvir que Israel estava chegando a Jericó. Eles começaram a entender que havia um movimento de Deus em direção à terra de Canaã. E diz a Bíblia Sagrada, não custa nada lembrar a você, que é uma das promessas mais lindas da Bíblia. Diz a Bíblia Sagrada, o Senhor determinará que a bênção, ó povo de Israel, esteja nos teus celeiros. O Senhor constituirá, diz a Bíblia Sagrada, para si um povo santo. Todos os povos da terra saberão que é chamado pelo nome do Senhor. Aquela mesma palavra lá do livro aos Crônicas. É chamado pelo nome do Senhor. Olha aqui, ó. Ouça com atenção. Ouça com bastante atenção. E todos os povos da terra, todos os povos da terra terão medo de ti. Ou seja, não é medo de Israel, mas é o medo da identidade de Israel. Veja, não é um medo do povo de Israel, mas o medo do nome que Israel carregava, a semântica do nome. Eles tinham medo do poder do Altíssimo na vida de Israel. Será se a nossa visão hoje não é a visão de dentro dos muros? A visão das incertezas, o que vai acontecer amanhã, como é que vai ser com o meu emprego, como é que eu vou fazer para sustentar minha família, são todos esses questionamentos que fazem com que a nossa visão fique circunscrita aos lados de dentro do muro. A visão das incertezas, a visão das preocupações exageradas, visão do lado de dentro dos muros. Mas nessa hora, nesse momento, eu quero ministrar para você que os muros da sua casa agora, espiritualmente falando, vão deixar de existir. Não literalmente, mas espiritualmente os muros estão sendo colocados por terra. Sabe por quê? Porque Deus te eleva a um nível novo de visão. E a partir de hoje, você não vai enxergar como se estivesse preso. Você vai enxergar como aquele que tem esperança no Deus que vai se mover do céu, trazendo socorro ao seu povo. Aleluia. Não tenha a visão do lado de dentro dos muros, que é a visão das incertezas. O segundo tipo de visão espiritual e de cosmovisão é a visão do lado de fora dos muros. Veja, a primeira visão é a visão do lado de dentro dos muros, é a visão das incertezas, é a visão das preocupações, é a visão da ansiedade, é a visão do pânico, é a visão do medo. Essa é a visão do lado de dentro dos muros. Mas eu quero dizer para você que existe também a segunda visão, é a visão do lado de fora dos muros. A visão do lado de fora dos muros é a visão da esperança. A visão do lado dentro dos muros, aliás, do lado de fora dos muros, é a visão das expectativas de Deus. O que os cananeus, inimigos do povo de Deus, estavam vendo? Eles estavam vendo apenas e sentindo a atmosfera das incertezas. Eles estavam do lado de dentro das muralhas. Mas do lado de fora existia um povo que marchava, existia um povo que bradava, existia um povo que clamava, existia um povo que orava, existia um povo que tinha uma postura diferente do lado de fora dos muros. Qual é a sua visão hoje? É a visão do lado de dentro dos muros ou a visão do lado de fora dos muros?
Quem está dentro dos muros tem a visão das incertezas. Quem está do lado de fora dos muros tem a visão da esperança, a visão das expectativas. A situação está difícil, mas Deus vai agir. A situação está crítica, mas Deus vai interferir. A situação parece não ter mais jeito, mas Deus vai bradar do seu trono e entrar com a providência que Ele sempre traz ao seu povo. Veja, duas visões até agora passadas a você. A primeira visão é a visão do lado de dentro dos muros, é a visão das incertezas. A segunda é a visão do lado de fora dos muros, é a visão da esperança. Era a visão que o povo de Israel tinha do lado de fora das muralhas. Eles viam muralhas, mas tinham a esperança de que Deus ia realizar o milagre. Eles olhavam de fora e viam uma fortaleza, mas eles tinham a expectativa de que Deus poderia realizar o impossível, realizar o imponderável. Essa é a nossa visão, a visão da esperança. Qual é a sua visão? A visão do lado de dentro dos muros? A visão das incertezas? Ou a visão do lado de fora dos muros? A visão da esperança. Mas tem a terceira visão. Qual é? A visão dos muros de cima para baixo. Essa é a terceira visão. A visão dos muros do lado de cima para baixo. Vou repetir. A visão dos muros de cima para baixo. Que visão é essa? É a visão dos soldados de Jericó. É a visão dos exércitos de Jericó. Todos aqueles lá em cima no muro, guardando a cidade, olhando para baixo, mas eles estavam atônitos, eles estavam com medo. Diz a Bíblia que eles estavam com medo de Israel. Eles estavam com medo porque havia notícias de que o Deus de Israel havia secado as águas do Mar Vermelho. Eles haviam a notícia de que Deus havia aberto o Mar Vermelho para mais de 2 milhões de pessoas passarem em seco. Eles haviam informação, eles tinham informação com certeza de que existia um povo que abatia os outros povos pela força do Senhor, pelo poder do Senhor, pela grandeza do Deus do universo, pela grandeza e pelo poderio de um ser que se assenta sobre um trono. E eles tremiam. Posso imaginar os soldados de Jericó olhando, e sabe o que havia lá embaixo? Havia lá embaixo uma marcha. Veja, não era uma guerra santa. Aqui o adjetivo devora o substantivo. Não era uma guerra santa, era uma santa guerra. Porque quem batalhava pelo povo de Israel era Deus. De Deus vinha a vitória, de Deus vinha a solução, de Deus vinha o escape, de Deus vem a saída, de Deus vem a cura, de Deus vem o poder. Tudo é dele. As cidades são dele, os reis são dele, o povo é dele, até os inimigos são dele. E a visão, a terceira visão dos muros de cima para baixo, era a visão do medo, era a visão da perplexidade. O que esse povo está fazendo? Eles estão marchando ao redor da cidade, eles estão marchando. O que é isso? Nós nunca vimos isso. O povo marcha, as trombetas tocam, o povo em silêncio, o povo marcha, parece que é uma celebração. Na verdade não era uma guerra, era uma celebração pela vitória. Qual é a sua visão? Será se a sua visão é a visão dos muros de cima para baixo? Você está vendo com medo as situações que estão acontecendo no planeta e na sociedade hoje? Qual é a sua visão? A visão da perplexidade que vai acontecer. Isso é estranho, eu nunca vi isso na minha vida. O que está acontecendo? Essa era a mesma
atitude e postura dos soldados que estavam em cima do muro de plantão, olhando de cima para baixo, era a visão do medo, era a visão do pânico. O que esse povo vai fazer? O que esse povo vai fazer? Agora, tinha a quarta visão. A quarta visão era a visão dos muros de baixo para cima. A visão dos muros de baixo para cima. Veja, a visão dos muros de cima para baixo é a visão do medo e do pânico, mas a visão dos muros, aleluia, de baixo para cima era a visão da fé. O povo de Israel marchava, mas sabia, mas tinha convicção de que o milagre estava por acontecer. O povo de Israel estava marchando, mas sabia que o milagre iria visitar. O povo de Israel marchava, mas sabia que Deus iria se mover do seu trono em alguma coisa extraordinária, descomunal, ia acontecer. Oh, queridos, qual é a sua visão hoje? A sua visão é a visão dos muros de cima para baixo, a visão do medo e do pânico, ou a visão dos muros de baixo para cima, como alguém que olha e diz assim, ó, aquela muralha é grande, mas ela vai cair. Aquela enfermidade é poderosa, humanamente falando, mas o Senhor é mais poderoso do que aquela enfermidade. Porque quando os homens pensam que não há mais solução, Deus no seu trono brada e marcha pelo seu povo. Veja, qual é a sua visão? É a visão do lado de dentro dos muros? A visão das incertezas? Ou é a visão de fora dos muros, a visão das esperanças? Ou ainda, a sua visão pode ser a visão dos muros de cima para baixo, ou seja, de quem está com medo do que vai acontecer, ou a sua visão é a visão dos muros de baixo para cima. Era a visão do povo que marchava, era a visão do povo que dava voltas ao redor de Jericó. Primeiro dia, uma volta. Segundo dia, uma volta. Terceiro dia, uma volta. Quarto dia, uma volta. Quinto dia, uma volta. Sexto dia, uma volta. Sétimo dia, 7 voltas. Primeira volta, e o povo marchava, não desanimava. Segunda volta, o povo marchava. Terceira, o povo não desanimava. Quarta volta, o povo não titubeava. Quinta volta, o povo não cochilava. Sexta volta, o povo estava crendo no milagre. Essa é a visão dos muros de baixo para cima. O muro é alto, mas Deus é maior. A montanha é forte, mas Deus é mais forte do que as montanhas. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram, mas Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai que desolações Ele tem feito na terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Qual é a sua visão? É a visão do lado de dentro dos muros? A visão das incertezas? Qual é a sua visão? A visão do lado de fora dos muros, a visão da esperança. Qual é a sua visão? A sua visão é a visão dos muros de cima para baixo, a visão do pânico? Ou é a visão dos muros de baixo para cima? A visão da fé no Deus que tudo pode. Essa é a quarta visão que eu gostaria que você tivesse hoje. A visão de que Deus vai realizar o milagre, de que Deus vai realizar o milagre, de que Deus vai realizar o milagre. Agora, diante disso tudo, eu gostaria de terminar essa mensagem
lembrando que foi necessário, ou foi necessária uma atitude do povo de Israel. Eles estavam com uma visão de fé, dos muros de baixo para cima, mas eles não se omitiram. Houve um momento em que foi necessária a participação humana. Veja, Deus está no controle de todas as coisas, mas muitas vezes Ele não age porque Ele quer que haja uma interação, uma atitude por parte da igreja. Qual foi a atitude que Josué, amando do Senhor, mandou que o povo tivesse? Quando ouvirdes o som da trombeta longamente do chofar, vocês vão abrir a boca e vão gritar. Aleluia. O hebraico é muito forte quando expressa Heriá, Heriá, Teruá. Significa o quê? O grito de guerra, o grito de guerra, o grito de celebração. É um sinal de alarme. O hebraico dá esse contexto, queridos. Heriá, Teruá significa dar o alarme. Grita, brada. Por quê? Porque o milagre vai acontecer. E não vão ser através de mãos humanas, vai ser através da mão do Deus de Israel. A Bíblia Sagrada declara. Eu sei que você está em casa glorificando a Deus. Eu sei que você está glorificando o nome do Senhor, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Essas muralhas vão ser derribadas, esses muros vão ser ruídos agora, porque aquele que dá consistência às pedras, esmiuça as rochas. O mesmo que dá consistência às rochas, esmiuça as muralhas.